com que tipo de régua a gente tem medido a nossa própria vida. Às vezes nós deixamos de desfrutar da vida ou de vivê-la bem, sabe? Tirar proveito do dia a dia, do momento atual, por uma questão de achar insuficiente. Seja o momento presente, o contexto atual que a gente se encontra, e tudo isso porque a gente está medindo a vida em si com uma régua que talvez nem seja nossa, equiparando com outras réguas, outras formas de se medir a vida, formas que foram ditas, talvez por uma tentativa de imposição, mas que poderiam muito bem ser simplesmente recusadas ou ignoradas, mas que nós acabamos deixando que assumam de fato um local de verdade absoluta, definição de bom ou ruim, certo ou errado. Eu não sei. Eu acho que é muito certo aquela frase de que quando você é jovem, de fato você não vai acertar logo no início, logo nas suas primeiras tentativas. Se você fizer isso, talvez você seja uma pessoa de muita sorte, mas a maior chance é de que você tente e de início você fracasse, quebre a cara, tropece. É o que tem a maior probabilidade de acontecer. E às vezes a gente deixa, eu pelo menos às vezes eu deixo de agir, tomar atitudes, fazer, por conta desse medo, desse tropeço. Só que uma forma inteligente talvez de se ver a vida é que quanto mais rápido eu tropeçar em diferentes partes do caminho, maior a chance de eu aprender e não tropeçar mais. Ou pelo menos minimizar os tropeços de acordo com o passar do tempo. Eu tomei uma atitude na minha vida esses dias, esses tempos agora, pouco tempo atrás. Uma coisa que se aprende nesses momentos é que, nada sempre vai ser como você esperou que fosse. Ou as coisas não vão ocorrer exatamente como você planejou. Isso é uma coisa lógica, que é fácil de se entender, mas que às vezes nós esquecemos e levamos a vida sem pensar nisso. E eu particularmente fiz isso, e faço muitas vezes. Entender isso e aceitar isso de bom grado é uma forma muito boa de simplesmente tirar um peso desnecessário da vida. Uma coisa que eu tenho que aprender é a parar de falar com tanta certeza sobre algumas coisas. Então, eu dou uma certeza de que eu vou fazer algo, de que eu vou seguir um caminho. Por exemplo, eu falei para algumas pessoas da decisão que eu tomei, da atitude que eu ia ter, que eu ia fazer. E não como se eu estivesse me gabando ou qualquer coisa do tipo, mas dando a entender que, era aquilo, ia ser aquilo, pronto, acabou. Porque segundo a minha forma idealizada daquela situação, daquele contexto, tudo ia dar muito bem e eu ia ser muito agradável. Me pondo no contexto em questão, eu percebi que alguns fatores não eram do meu agrado, ou pelo menos não batiam de acordo com a minha pessoa. Essa questão de ser do meu agrado, muitas vezes nem tem que muito ser também. Porque se eu esperar que as coisas sejam somente como eu quero, dificilmente as coisas acontecem na vida. Mas eu me refiro a, um desconforto pelo que você acredita ser bom, pelo que você entende como
o caminho que você quer seguir, entende-se que você tem que pagar um preço. Esse preço muitas vezes é o desconforto. Então tudo bem. No que eu me refiro o desconforto aqui nessa situação existia, mas entrando no contexto em questão, eu percebi que aquele não era o caminho de fato que eu queria percorrer, o caminho que eu queria seguir. E às vezes a gente tem a dificuldade de assumir isso, ou de voltar, sabe, falar, bom, esse caminho não é tão bom, deixa eu voltar, me realocar para tentar outro, por um medo ali, uma questão do ego de, pô, se eu fizer isso, eu vou deixar em evidência que eu não sou tão inteligente assim, ou que, por exemplo, eu quebrei a cara, ou eu me frustrei na minha decisão. Mas, bom, é o que aconteceu, né? Eu acho que uma forma mais sábia de conduzir a vida, talvez, para os minhas próximas ações e erros que eu vir a cometer, talvez seja de entender que nem tudo vai ser como eu imagino que seja, ou como eu quero que seja. Então, eu parar de trazer com tanta certeza e às vezes um olhar um pouco snob da minha parte, de falar, não, vai ser assim e pronto, acabou, mas simplesmente às vezes nem falar, entende? Só fazer. Ou se falar com uma abordagem um pouco melhor, de tipo, pô, eu vi um caminho aqui, eu vou fazer ele para ver como que é. Se não der certo, se não for o caminho de fato que eu quero, tudo bem, eu volto, me reorganizo e tento outro. Busco trilhar outro para entender se aquele caminho de fato me agrada. Porque senão a gente se coloca nessa situação de que você, pô, dá uma certeza e tudo mais, e quando você percebe que aquele não era o caminho de fato que você queria, que te agrada ou que te faz sentido na vida, você permanece nele porque não quer passar pela situação de retornar e se mostrar em público aos outros que, bom, você talvez tomou uma decisão equivocada ou simplesmente não era o que você disse que seria. E eu acho que tudo bem, esse tipo de coisa é a vida. Eu não estou dizendo aqui que, pô, a gente tem que ficar pulando de galho em galho ou nunca dar sequência em algo na vida, mas eu me refiro aqui, pô, muito se fala de você tem que fazer o que você gosta, que é um conselho que talvez seja para você ter uma vida boa, uma vida feliz. Ah, você tem que fazer o que você gosta, seja no trabalho ou a vida em si que você leva, o estilo de vida. Tudo bem, faz sentido. Onde você vive um dia a dia que você encontra prazer, satisfação, me parece ser o caminho mais coerente. Só que como você descobre o que você gosta? Não é idealizando algo sem você nem sequer ter vivido aquilo. Então, você aqui na sua caixinha, você fala, não, aquele lá é a vida que, pô, vai, sabe, ser o ponto de virada, vai ser o que vai me trazer alegria, felicidade, vontade de viver, contentamento. Aquele ponto vai ser isso. A chance de você quebrar a cara é gigante. Talvez a gente tenha que passar a olhar que, pô, de fato o conselho de que levar uma vida que você goste, que você veja sentido e que seja gratificante para você, é o melhor conselho. Porém, como você alcança essa vida em questão? Se você não tem experiência suficiente na vida para entender, de fato, com uma clareza o que você quer, como que você chega a essa conclusão? Você tem que se pôr em contextos, em cenários que te permita experienciar essas questões, essa vida, essas possibilidades, para ali com a experiência você entender, bom, essa aqui faz um tanto de sentido. Sabe, eu vejo gratificação, eu sinto um revigorar da alma, talvez vivendo desse modo. Seguindo essa... Eu consigo
não desgostar disso daqui, por exemplo. Então, o contexto atual é que a maioria de nós, na sociedade atual, trabalhamos com coisas que muitas vezes nós detestamos. E talvez, porra, para você ter uma vida minimamente bem, você não precisa amar o que você faz. Pô, dificilmente você vai amar o que você faz todos os dias. Mas em um grau um pouco menor assim de exigência, você simplesmente precisa não odiar aquilo, sabe? Não odiar o que você faz todo dia. Não odiar o motivo pelo qual você levanta da cama de manhã. Simplesmente não odiar aquilo talvez já fosse suficiente por um período. Talvez depois você pensar e encontrar ali algo que, bom, não, isso aqui, eu posso estar desmotivado, eu posso estar cansado, mas quando eu penso de fato no que eu vou fazer, eu consigo encontrar vigor, eu consigo encontrar forças. E não é uma questão de que, pô, eu vou acordar às 5 da manhã no frio do caramba e vou estar sorrindo porque eu vou fazer tal coisa. Porque, pô, não vai ser assim a vida não é assim. A vida não é um conto de fadas, onde tem um felizes para sempre. Todo dia vai ser uma graça. Não. Mas, simplesmente você, pô, talvez você está num dia mal, ou você está num dia bom, ou num dia frio, você precisa levantar da cama e você está cansadão, ou você está, nossa, aquela preguiça. Só que naquilo que você faz, na função talvez que você encontrou como sendo a função que você está levando, o fato de você encontrar convicção ali, por você cansado, você olhar e falar, bom, mas isso que eu faço pelo menos não é tão ruim, ou ao menos, tipo, é algo que eu faço porque tem a ver com o propósito que talvez eu escolhi para minha vida, que eu defini para minha vida. Ou é algo que depois que eu tô lá, a situação é muito boa, sabe? Eu gosto de estar lá. É bom, meu dia talvez tenha momentos contentes, que tenha momentos de uma satisfação pelo aquilo que eu faço, talvez por vencer alguma coisa ali, barreiras, limites, por estar se pondo à prova, por estar evoluindo de algum modo com aquela experiência cotidiana. Sabe, simplesmente isso talvez já seja um excelente critério para se fazer isso. Ou para se encontrar o que você deve fazer, como deve seguir a vida. Entender também que tem a chance, essa chance é grande, de que talvez essa coisa que faça muito sentido hoje não vai fazer amanhã. Então não é porque hoje o que você está fazendo é muito gratificante, é muito engrandecedor, enriquecedor para a sua experiência cotidiana, que daqui 2, 3 anos aquilo vai ser também a mesma coisa. Sabe, às vezes nós nos acostumamos com aquilo que nós fazemos, com a vida que nós levamos, e basicamente, depois de muito experienciar, aquilo fica meio que sem sal, ou se torna ameno. E você deixa de gostar e vai perdendo cada vez mais força e vai se tornando algo comum, monótono, e depois se torna chato, e até mesmo com a sua mudança como pessoa, aquilo já não faça mais sentido em algum ponto, e é assim que a vida é. E talvez em algum outro momento você tenha que passar pela mesma situação de viver experiências para encontrar de novo o que naquele momento, o que naquela nova fase da vida vai fazer sentido. Você experienciar, você levar como uma forma de se viver. Eu tenho 20 anos agora. Eu estou trabalhando com algo que, sabe, não é horrível, mas eu não gosto. Eu não gosto de fazer isso diariamente. E eu entendo que talvez por pelo menos 3 meses eu vou ter que continuar fazendo isso. Pelo menos 3 meses. E me gera uma certa frustração, um certo descontentamento em olhar e perceber que eu talvez por 3 meses eu vou ter que continuar fazendo isso. Só que eu não sei, cara. Eu não sei como eu deveria fazer para mudar talvez essa forma de olhar, para ressignificar isso daí, ou mudar essa situação.
Mas eu estou bem contente porque atualmente na vida que eu levo, no ambiente que eu me encontro e diversas outras coisas, eu estou muito melhor do que em outras situações que eu já estive. Eu já estive em situações onde o desgaste era tremendo, desgaste corporal, mental. Então eu me levei a um estado de desgaste muito grande em muitos momentos da minha vida. Por um longo período da minha vida, uma sensação de impotência foi muito grande. Sabe, aquele pensamento de que talvez eu não seria capaz de fazer o que eu ambicionava, o que eu queria. Sabe, o ponto que eu encontrava como talvez o ponto que eu desejava estar. Eu olhava e falava, bom, para minha situação, para o eu, é impossível. Hoje, com um pouco mais, não muito, né, em relação ao que tudo existe, mas com um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência sobre a vida, eu entendo que, pô, muito do que eu quero, que agora também se diminuiu, sabe? Muito do que eu quero é totalmente possível e plausível, dependendo da forma como eu escolho levar os meus dias. Dependendo do direcionamento que eu dou para as minhas atitudes, sabe? De fato, é impossível, né, que nós definamos como que vai ser uma coisa e ponto, acabou, sabe? Não, isso vai ser assim e pronto. Talvez isso seja muito bom, essa forma de pensar em um contexto de mentalidade, um contexto de, sabe, uma pessoa que tem garra, que não desiste e leva aquilo como uma forma, uma filosofia de vida para que ela continue batalhando até que aquilo aconteça, seja muito bom, mas na realidade da realidade nós não temos a capacidade de definir como as coisas vão ser de fato. Mas uma coisa que nós temos capacidade talvez seja de quais serão nossas atitudes, quais serão os passos que nós iremos dar, o direcionamento que nós daremos para a nossa vida ou para o nosso comportamento, para o nosso cotidiano, os ambientes e coisas desse tipo. Então, entendendo isso, eu percebo que através disso eu tenho total controle. Eu tenho total controle de, pô, como que eu vou definir as coisas aqui? Como que vão ser os meus passos? Como vai ser a minha forma de percorrer esse período, esse caminho? E com isso, talvez eu consiga influenciar as chances do que eu quero de acontecer. Então, eu não tenho controle de definir com toda certeza que aquilo que eu quero vai acontecer. Mas eu tenho capacidade de, ao menos, influenciar a chance daquilo acontecer, basicamente. É o que eu posso. E eu ficar pensando sobre, não, será que eu vou conseguir ou será que não vou? Isso não muda nada, não vai mudar o resultado, não vai mudar a situação, o contexto, não vai mudar nada. Mas eu dar importância, dar relevância e atitudes serem geradas em relação a, pô, qual o passo que eu tenho que dar, qual a próxima atitude, qual a forma que eu tenho que lidar. E ter um cronograma, um plano de quais são os passos de fato que eu tenho que dar. E eu fazer isso, bom, ao menos as chances de que o que eu quero aconteça são muito grandes, são muito maiores em relação a eu me tornar ameno em relação à vida e me tornar ameno em relação a tudo. Esse vídeo se embaralhou em diversos contextos e assuntos. Talvez não ajude muita gente, talvez poucas pessoas vão assistir. Se você está assistindo, muito obrigado. É isso.